Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje é dia 6 de agosto de 2025, é uma quarta-feira, celebramos hoje a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E nesse mês vocacional que a gente continua caminhando na graça de Deus, hoje nós vamos rezar para os nossos irmãos de Papua Nova Guiné. Lembrando que a capital deles é Port Moresby. E nós vamos pedir a Deus que também esteja protegendo esses nossos irmãos de Papua Nova Guiné. E é bom que a gente está conhecendo um pouquinho também a história dos países, um breve apanhado, para que a gente possa conhecer um pouco da história, né? A população, a capital, a religião que impera ali. E isso é muito importante, porque a gente conheça um pouco. Às vezes a gente tem um pouco de história e de geografia meio defasado, então nós precisamos conhecer bem. Eu gosto muito de história e geografia. Eu gosto também de conhecimentos gerais. É uma das coisas que me fascina, conhecer as coisas e mais a fundo. Então, vamos hoje rezar pelos nossos irmãos de Papua Nova Guiné, nesse dia que celebramos a transfiguração de Jesus Cristo. Vamos nos colocar diante dele. Vamos acalmar o nosso coração e nos deixar conduzir por esse Jesus Cristo maravilhoso. Acalma teu espírito. Hoje suba com Jesus a um monte. Também transfigure com ele. Também presencie na sua visão Moisés e Elias. Ouça a voz de Deus que te diz: este é meu filho amado, escutai-o. Vamos descer da montanha, não vamos querer fazer 3 tendas e ficar lá no comodismo. Vamos descer para a nossa missão. Por isso, vamos nos abastecer do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos ler João, capítulo 4, versos 10 e 14, que diz o seguinte: Disse Jesus: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. Aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É o diálogo de Jesus com a samaritana lá no poço de Jacó. Ao pleno meio-dia, que aquela mulher apareceu ali, porque a condição dela não permitia que ela fosse em outro horário. Aquele momento era um sol forte, escaldante, e ela preferia estar ausente das pessoas para não ser julgada, para não ser condenada. Ali se defronta com Jesus Cristo, que não era samaritano. E Jesus então quebra uma barreira, procura dialogar com uma mulher. Primeira coisa, que não era permitido. Segundo, ele não era samaritano, então havia uma divergência. Jesus vai quebrando barreiras, para que a gente possa entender qual é o papel e a vida que o cristão deve ter diante de Deus. Muitas vezes a gente cria barreira, muitas vezes a gente fica distante das pessoas, muitas vezes a gente discrimina, muitas vezes a gente julga. Aí ele disse: se você soubesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que pediria. Então ele tem nesse diálogo com a mulher e faz a mulher entender a importância e a riqueza. Ora, quantas vezes o Senhor também vem dialogar conosco e nos diz: se você entendesse a riqueza que você tem da Eucaristia, da fonte da água viva, do batismo que te lava e que te purifica,
do perdão, do sacramento, da confissão que te cura, da unção dos enfermos que te dá vida nova, do matrimônio que te une diante da graça e do amor, da crisma que te faz ver realmente o seu papel de cristão, da ordem que te faz realmente perceber que é um chamado diante de Deus para servi-lo. Amado irmão, amada irmã, a riqueza está aí. Nós temos essa capacidade e essa possibilidade diante de nós. Não vamos perder aquilo que é tão belo, aquilo que é tão lindo para a nossa vida. O Senhor tem o melhor para nós. Peça para Ele, dá-me, Senhor, também desta água, que eu possa beber, que eu possa deixar jorrar em mim uma vida nova, um coração novo, um compromisso novo. Pense muito nisso. Boa oração, bom encontro com Deus, boa meditação. Nos veremos na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.